Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, aqui é o professor Leonardo Miranda e o nosso canal hoje ele quer continuar com essa formação sobre gênero que nós estamos tendo. Na última aula falamos da manipulação da linguagem e hoje vamos falar do triste caso de Brendo. O que aconteceu com esse jovem? Mas antes de seguir, que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Bom, meu irmão, minha irmã, na década de 50, um sexólogo chamado John Money, um médico canadense, que exercia sua profissão nos Estados Unidos, né, na Universidade de Johns Hopkins, ele fez uma experiência terrível para provar sua tese de que as pessoas, a sexualidade humana é uma construção da sociedade e não um fator natural, não um fator nato a ela. Então o que aconteceu? Para você entender bem o fato. Um casal canadense ele teve 2 filhos, 2 meninos. E aos 6 meses de idade, esse casal levou esses 2 filhos para fazerem uma cirurgia de circuncisão, né? Que é cortar o prepúcio da criancinha, mesmo procedimento que os judeus fazem até hoje com as suas crianças. E nesse procedimento, um dos meninos, né, chamado Brendo, ele teve o seu pênis cauterizado por um erro médico ao manipular o instrumento. Ele destruiu o pênis dessa criança. 6 meses de idade, um bebê ainda. Destruiu. Literalmente destruiu. A família ficou horrorizada com aquilo e meio que sem saber o que fazer, eles recorreram a um médico que ele já tinha ouvido uma entrevista dele de que era possível uma mudança da sexualidade, se você educasse uma criança de tal jeito. Porque a sexualidade, de acordo com John Money, era uma construção, então poderia se mudar isso. Então, esses pais procuraram esse médico, apresentaram seu filho para ele, e o médico decidiu que iria retirar todo o restante do pênis da criança, o testículo dessa criança de 6 meses, iriam retirá-lo, iria colocar uma vagina, construir uma vaginazinha nessa criança, e que a partir daí não se chamaria mais de Brendo, mas deveria ser educada como uma menina chamada Brenda. E assim foi feito. O médico fez a cirurgia e os pais começaram a criar aquela criança que nasceu homem, nasceu menino, como uma menina. Como uma menina. Brenda, vestidinho, boneca, tudo em volta para que aquela criança realmente acreditasse que era uma menina. Bom, anualmente, esses pais levavam essa criança para o Dr. Money para que ele analisasse, para que ele fizesse seus estudos, né? E o Dr. Money achava que tinha sido um grande sucesso, que realmente ele tinha provado a sua tese de que a sexualidade é uma construção do meio e não é algo natural. O problema começou quando essa criança entrou na puberdade. Quando essa criança entrou na puberdade, ela começou a ter revolta contra esse tratamento feminino. Revolta de querer brincar com coisas próprias das meninas. E começou a se revoltar com aquilo. Os pais, então, levavam essa criança para o Dr. Money, mas a adolescência dessa criança foi terrível. Ele começou a dar hormônios para que desenvolvesse as mamas, para que fosse realmente criada como uma menina, aparecesse todas as características de fêmea. Aos 15 anos, então, os pais vendo que todo o aporte que eles estavam dando, todo o aporte que o Dr. Money estava dando com a sua equipe não funcionava, eles resolveram contar a verdade para aquele adolescente, para Brenda, e dizer para ela que, na verdade, ela tinha nascido homem e que, por aquele acidente que aconteceu naquela cirurgia de circuncisão, eles acharam melhor criá-la como uma menina. Bom, ele, conhecendo isso, ele escolheu voltar à sua natureza de homem. Então, ele começou a fazer um tratamento hormonal, uma reconstrução peniana, para que fosse realmente conseguisse viver como homem, e a partir daí ele assumiu o nome de David. Era Brendo no início, Brenda durante vários anos, e depois que descobriu toda aquela farsa
que os seus pais e aquele médico tinham feito, ele escolheu o nome de David. E aí tomou hormônios, chegou a casar, tentou levar uma vida normal, né, vivendo a sua masculinidade e tudo. Como ele não poderia ter mais filhos, porque foram tirados os testículos dele, foram tirados todo o aparelho reprodutor masculino, eles adotaram filhos, mas com 14 anos de casamento, chegou a casar, mas com 14 anos de casamento a mulher, vendo todo aquele sofrimento psicológico que aquela criança recebeu durante tantos anos, todo aquele bombardeamento, aquela loucura que aquele médico, aquela família tentou fazer com essa criança, aquilo mexeu tanto com a cabeça, com o psicológico dessa criatura, que o casamento se esfacelou. Se esfacelou. E com 38 anos de idade, nesse sofrimento interior, vendo no que a sua vida se tornou por causa de uma experiência de um homem que quis ir contra a natureza, infelizmente, David se suicidou. Ele se matou e essa história está muito bem relatada. Você pode ir no YouTube e colocar lá o caso Brando versus Brenda e é a loucura, meus irmãos. A loucura. Destruiu aquela família. O seu irmão também chegou a se matar também. Quando você vai contra a natureza, quando você escolhe violentar o núcleo mais profundo da sua existência e ir contra aquilo e negar aquilo, você se destrói de uma forma trágica, sem nenhuma responsabilidade. Essa criança nasceu menino, foi criada como menina durante 15 anos e teve toda a sua vida destruída. Destruída por causa dessa loucura. É a loucura dessas pessoas que falam que gênero é a novidade, que é isso aí, mas não tem prova científica. Nada cientificamente prova. O caso muito claro é essa experiência fracassada do Dr. John Money. Mas hoje os ideólogos, os pensadores, os artistas, os formadores de opinião, eles não querem saber, eles querem mudar a sociedade. Existe um desejo no coração dessas pessoas de mudarem a sociedade. Talvez alguns desses que propagam gênero aí, talvez nem saibam que estão falando, pode ser que não saibam, talvez são só papagaios de pirata que ficam repetindo, porque está na moda agora, né? Ninguém quer ser chamado de sexista, ninguém quer ser chamado de homofóbico. Quem quer ser chamado hoje em dia? Esses artistazinhos bambamã aí, algum deles quer ser chamado de sexista, homofóbico? Algum deles quer se levantar contra essa loucura e dizer isso está errado? Ninguém quer. Mas nós que cremos no Senhor, nós temos que nos levantar, meus irmãos. Nós temos que nos levantar. É loucura isso, é loucura. Ir contra a realidade é loucura, é loucura. E quantas crianças estão sendo educadas dentro dessa perspectiva? O caso Brando foi mas existe hoje uma cultura que está sendo mudada para implementar essa loucura nos pequenininhos. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre as estratégias de implantação do gênero, que começa pela educação. E aí você pai, você mãe, muito cuidado. Assista o próximo vídeo com muita atenção, porque isso afeta diretamente aos nossos pequenos. Salve Maria Imaculada. Apoio Ligados por Carro. Siga-nos no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Apoio Rádio Comunidade FM. Acesse o nosso site 98fmgama.com.br.